Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada, Pai, porque nós temos sido tão abençoados. O Senhor tem nos dado saúde, alegria, oportunidade e coragem, esperança. Muito obrigada, Paizinho. Continua nos alimentando e nos fortalecendo. E estende, Paizinho, a Tua graça sobre todas as pessoas que estiverem nos ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos lembrando, por favor, se inscrevam para nos ajudar nosso canal. E lá no sininho, né? E depois também o gostei ou não gostei. A gente agradece as pessoas que têm dado a sua opinião e têm nos estimulado. Que Deus possa abençoar todos nós. Bom, continuamos caminhando no nosso estudo panorâmico. Estamos agora no livro de Provérbios, que são os 5 livros de poesia ou de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios. Depois vem Cantares, Eclesiastes e Cantares. Então, estamos caminhando. Vimos na aula anterior a divisão do livro de Provérbios. Conselho para os jovens e conselhos para todos os homens. Os vividos e experimentados que também precisam de conselho. A gente está sempre aprendendo, né? Então, estamos na segunda parte. Esta parte aí, então, vai do capítulo 11. Vamos ver até onde que vai o conselho para todos os homens vividos e experimentados, né? Tem muitos conselhos. Teria que estar vendo, e eu gostaria de estar com a Bíblia aqui e poder ler muitos para vocês. Mas, quando eu ia casar, eu li tudo que eu podia para eu ir preparada para o casamento. Eu li um livro chamado Corações Felizes, Eula Long Kennedy, e aprendi muito. Uma coisa que ela falava lá, que um ingrediente útil, maravilhoso e importante do casamento é o bom humor. E lá ela dizia assim também, que as nossas respostas podem sarar. Pode sarar 2 pessoas, conforme a resposta que a gente dá. E ela diz também, aconselhando os cônjuges, que quando um estivesse nervoso, o outro abrandasse. E ela coloca lá o provérbio. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se a palavra é branda, se a pessoa estiver nervosa, o cônjuge estiver nervoso, ele vai abrandar. Mas se você der uma palavra dura de resposta, aí o caldo entorna. Então, é um conselho para a nossa vivência. Vamos lembrar, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando meus filhos eram meninos, eram crianças, depois jovens, adolescentes, jovens, às vezes eles 4, né? Eles discutiam, eles brigavam, e aí foi ele que começou. E eu dizia sempre assim, eu não quero saber quem começou, eu quero saber quem vai encerrar, quem vai terminar. Porque depende da gente melhorar o ambiente. Então lembre disso aí, uma resposta branda desvia o furor. Amaina o clima. Também, nisso aí fala muito sobre a bebida. No capítulo 20, no capítulo 23, então, muitas coisas tristes sobre a bebida. E, então, está ensinando o jovem e o homem experiente também. Quando você se inclinar para a bebida forte, não se surpreenda com os males que ela lhe trouxer. Então, tem uns versículos muito tristes. Eu vou ler aqui só uma partezinha. Para quem são os ais?
Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? É a família que sofre quando há um alcoolista em casa, né? São aqueles que demoram no vinho, buscando bebida misturada. E nesse capítulo ele termina dizendo assim: e você dirá, né, aquele que bebeu muito, você dirá: espancaram-me e não me doeu, bateram-me, não o senti. Quando despertarei? E então tornarei a beber. Ele dá o que acontece com aquele que bebe, a tragédia que é para a família e para a própria pessoa. Então, os provérbios são para ensinar, para a gente entender, compreender, conhecer, entender, compreender e praticar. Também tem um versículo que eu gosto muito: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre. Capítulo 15, versículo 15. Como que a gente pode ter coração alegre? Quando a gente está em paz com Deus, quando a gente procura agradar a Deus. Então, a gente goza dessa paz, dessa alegria, daquela harmonia espiritual, interior e também na família. O coração alegre aformoseia o rosto. Pode fazer tudo quanto for tratamento, mas se o coração estiver triste, o rosto não vai transparecer beleza. Não vai transparecer beleza. E ele fala muito sobre adultério. A prostituição, o adultério, a mulher sedutora. Fala muito sobre mulher. E ele aconselha os jovens e aconselha os vividos também a não irem na conversa da sedutora. E ele faz, então, uma análise muito interessante de como ela prepara a armadilha. E ele diz uma coisa, que por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. É a prostituição, que é errado também, né? Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa, porque quem adultera, o adúltero, ele tem um compromisso, ele é casado. Então, há consequências muito mais funestas. A prostituição é errada e o adultério mais ainda, porque está quebrando a aliança que foi feita. Então, ele analisa tudo e ele fala tudo que a mulher sedutora faz para atrair naquela armadilha. E ele diz, qual é o fim disso? É a morte. O fim é a morte. Então, a gente tem que estar sempre atento à sabedoria de Deus. O homem, a mulher, o jovem, fazendo aquilo que Deus tem nos ensinado e tem colocado para nós como meta e como modo de viver, para sermos felizes. A Bíblia fala que a felicidade vai estar aí nesse temor a Deus, nessa obediência a Deus. Bom, agora então vem os conselhos para os reis e governantes. É muito interessante. E havia, lá em Deuteronômio, vocês lembram que Moisés, fazendo os discursos, ele fala para o povo de Israel, que estava chegando na Terra Prometida, que era para o rei que eles teriam um dia. O rei teria que ter a cópia da lei, dos profetas e da sabedoria perto dele. E era para o rei ler todos os dias, porque ali estaria aquele versículo que nós vemos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Ele seria o grande conselheiro para o rei. Então, um versículo que a gente fala muito, ora também isso, a gente ora esse versículo, é capítulo 21, o primeiro versículo. Como ribeiros de águas,
Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o Salomão está dizendo que quem governa o rei é Deus. Ele põe, Daniel também fala no livro dele, do profeta Daniel, que Deus põe rei e tira rei. Então, como ribeiros de água, Deus leva o coração do rei. E tem um salmo que diz que Deus ri dos governantes que acham que eles que mandam. Viu? Então, Deus inclina o coração do rei. Também o versículo, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. 29, 2. Salomão, foi pena que Salomão conheceu, entendeu, só que ele não viveu tudo isso aí. Ele teve um final ruim, mas ele também chegou a uma conclusão no final da vida dele, que nós vamos ver no livro de Eclesiastes. Outro versículo, para reis e governantes. Tira a escória da prata e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, o seu trono se firmará na justiça. Capítulo 25, versículo 4 e 5. Então, tira o que é ruim, que está perto do rei, perto do governante, e o trono dele se firma na justiça. Os conselheiros, os ministros que um governante tem que ter, que sejam positivos, que o ajudem a resolver. Tem na multidão dos conselheiros a justiça, na multidão dos conselheiros a vitória. Também sobre a justiça. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Capítulo 31, 8, 9. Então, ensinando o governante. É o ensino, entendimento, compreensão e aplicação. Outro versículo para os reis e governantes. Não havendo direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há vitória. Então, se os nossos governantes todo dia lerem a palavra e obedecerem a palavra, o povo se alegra. O povo é tratado com justiça. Vamos lembrar, então, conhecimento, entendimento, conhece, tem muita gente que conhece, mas não entende. Inteligência, hoje fala inteligência emocional, né? E a sabedoria. É aplicar os princípios aprendidos em todas as atividades, todo o tempo. Lembrar sempre da direção de Deus para as nossas veredas, para os nossos caminhos. Tem uma ilustração que termina com uma frase, não tem almoço grátis, que foi a sabedoria compilada o imperador pediu que os sábios escrevessem uma frase que determinasse a sabedoria do mundo. E eles escreveram, não tem almoço grátis, achando que tudo que tem valor custa. Então, se nós queremos ter uma vida de sabedoria, de obediência a Deus, nós temos que gastar tempo e gastar outras coisas também, né? Então, um processo é leitura diária de Provérbios. Ler cada dia. Provérbios tem 31 capítulos. Então, todo dia, lê um capítulo. E vai guardando aquilo lá. Um pastor disse que um pai, lá nos Estados Unidos, resolveu combinar com o filho que todo dia que ele lesse um capítulo de Provérbios, ele ganharia $1. Então, o filho achou muito boa a proposta e começou todo dia lendo um capítulo. Então, são 31 capítulos, o mês de 30 você lê os 2 capítulos últimos, né? E a conclusão que pai e filho chegaram, que foi bom de todo jeito.
Foi bom pela sabedoria que ele adquiriu e pelo dinheiro que ele ganhou também. Então, estudar a Bíblia, conhecer, entender e praticar é lucro, sempre é lucro. Então, um capítulo por dia. E um pastor falou que ele reclamou de Deus porque ele falou assim, cada assunto devia ser um capítulo. Vai falar sobre bebida? Todos os versículos sobre bebida. Mas orando, Deus deu para ele a compreensão. No dia a dia, nós vivemos todas essas circunstâncias. Nós usamos a nossa boca para falar, nós negociamos para usar balança enganosa, não é? Então, todas as atitudes, atividades que nós temos uma direção pela Bíblia, pelos provérbios. Eu fiz essa leitura cada dia, um capítulo de provérbios. Uns 3, 4 meses eu fiz isso todo dia, um capítulo. E é muito bom, porque a gente vai descobrindo. Deus vai falando para a gente, vai nos direcionando. E é aquilo que eu falei outro dia, quando a gente enche o coração, o entendimento da palavra, quando a gente tem que tomar uma atitude, isso vem à tona. Vem como direção do Espírito Santo para a gente ver, para estar de acordo com aquilo que Deus quer que os seus filhos façam. Muito bem. Eu torno a falar, vamos fazer os versículos, colar na parede, pôr em cima da mesa, para a gente ir decorando. Também fazer lista de assuntos, porque a gente pega, a Bíblia tem os títulos dos capítulos, dos subcapítulos. Então, fala sobre palavra, sobre língua, sobre preguiça, sobre mulher, balança enganosa, fala sobre fiador, generosidade, criança, disciplina, tem tudo quanto é assunto, estão nos provérbios, misturados no capítulo, porque a vida é dinâmica, a gente faz de tudo num dia só. Eu separei sobre mulher, algumas coisas sobre mulher. Tem muita coisa sobre mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Lá no capítulo 31 fala sobre a mulher virtuosa. Que a mulher, a gente pensa que a mulher moderna, que é hoje essa palavra empoderada, né? Que a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, mas essa mulher do capítulo 31, que são palavras de uma mãe para o rei, que um pastor disse, esse rei Lemuel era o Salomão. Então, é muito lindo uma mulher que tomava conta da casa, cuidava da família, cuida da casa, então ela preparava, o marido era feliz com ela, e ela dava... Qual é o segredo dessa mulher? Não é a formosura, não é a riqueza, é aquela que teme ao Senhor, essa será louvada. Capítulo 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha eu acho interessante isso aqui, até engraçado. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Tem muitos versículos sobre a mulher briguenta, viu? A mulher rixenta. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia de chuva. Detê-la é como deter o vento. É como apanhar óleo com a mão. É melhor viver no deserto, num canto de telhado, do que uma mulher amargurada e briguenta. Esse é o Salomão, que tinha experiência, porque ele teve quantas mulheres. Então, ouçam lá, nós mulheres, vamos fazer tudo para ser a mulher segundo o coração de Deus. Vale a pena. Por nós e por nossas famílias também. Então, tem muito versículo sobre a mulher. Que Deus possa nos ensinar, que a gente possa gastar tempo lendo, decorando, fazendo os quadrinhos, comentando os nossos assuntos, seja encher o nosso coração com essa palavra, para que a nossa boca fale palavras de sabedoria.
Principalmente nós mulheres, nós temos muita responsabilidade. E os homens também. A família de Deus, os cristãos, são sal do mundo e luz. Que nós possamos ser todos os dias. Que Deus nos abençoe.